Opa, fala moçada, tranquilo? Estou aqui para mais um vídeo, né? Aqui para mais uma videoaula do conteúdo que nós trabalhamos durante essa semana, para que vocês possam estar estudando em casa, relembrando as explicações. Hoje vai ser mais explicação, né? Então nós vamos relembrar tudo aquilo que nós vimos nas duas últimas aulas dessa semana. Bom, esses são os módulos 24 e 25 e nós vamos falar sobre o processo de industrialização e o desenvolvimento tecnológico europeu, ou seja, no desenvolvimento tecnológico na Europa. Bom, é importante a gente lembrar, pessoal, que a Europa ela é bastante produtiva, ela possui aí uma diversidade muito grande na base produtiva, né? É importante a gente lembrar que os setores da economia, o primário, o secundário e o terciário é bastante desenvolvido. E todo esse desenvolvimento tem relação com a capacitação de mão de obra, que é bastante intenso lá no continente europeu. Então vamos começar falando do setor terciário, né? Então vamos lembrar aí quais são os setores, né? O setor primário representa a agricultura, a pecuária e o extrativismo, né? Que é bastante desenvolvido, que conta aí com um setor tecnológico muito forte, né? O setor secundário são as indústrias, que como nós vimos, né, como vocês conseguem observar no material, representa 24,40% de todo o desenvolvimento, de todo o PIB do continente, né? Mas é absurdamente desenvolvido, que consta aí com muitas transnacionais que está voltada aí para o mundo todo, né? E o setor de serviços, pessoal, 73,9%. Só que o setor de serviços ele tem uma ligação muito grande com o setor secundário, principalmente com a produção tecnológica. Então vamos falar rapidamente sobre o setor agropecuário, que apresenta uma contribuição muito pequena para o PIB, só 1,6%. Contudo, esses 1,6% representa alta produtividade, porque utiliza de muitos maquinários de tecnologia e, como consequência disso, permite um grande desempenho econômico. O setor de serviços, pessoal, está relacionado diretamente com a prestação de serviços, com comércio, serviços bancários, prestação de serviço, funcionalismo público, e nós temos aí que o turismo ele acaba sendo o carro-chefe, né, de todo esse desenvolvimento, porque o continente europeu ele recebe muitos turistas por ano. Aqui eu tenho o gráfico no material de vocês, mostra que a França, né, é o país europeu que mais recebe turistas, né, seguido pela Espanha e depois a Itália. Os Estados Unidos e a China, que também recebem bastante turistas, né, ainda assim fica bem atrás desses países. Existe uma herança cultural muito grande que define esses países como sendo grandes polos de atrações turísticas, né? Eu gosto de dar um exemplo que eu peguei na internet. Em 2016, o Brasil teve o maior número de turistas da nossa história, né? 4,5 milhões de turistas, até por consequência das Olimpíadas que foi aqui no Brasil. Só a Torre Eiffel registrou mais de 20 milhões de pessoas que visitaram a Torre Eiffel em 2016. Quando nós falamos em turismo, não é só pontos turísticos, não é só lugares bonitos, não é isso, pessoal, tá? Você tem também uma rede hoteleira de boa qualidade, restaurante que consiga atender aí os mais diversos gostos e paladares, um sistema público muito eficiente, sistema metroviário, aeroportos, sistema público de táxi, Uber, ônibus coletivos, tudo isso também faz com que os turistas se sintam mais à vontade e acabem retornando, né? Outra cidade que recebe muito turista é a cidade de Londres, que também, além de ser um centro financeiro internacional muito importante, a Bolsa de Ações de Londres e também pelo fato de Londres ser centro de muitos bancos, né? A sede de muitos bancos no setor internacional, então ela tem aí um serviço financeiro muito importante e também recebe muitos turistas durante o ano, né?
Ok, vamos falar agora do setor industrial. Apesar de não ser aquele que mais contribui, mas nós já vimos nas outras aulas que o setor industrial é extremamente importante para o continente europeu. E quando eu falo extremamente importante, pessoal, eu estou falando que boa parte das indústrias europeias estão espalhadas pelo mundo. Quando a gente observa esse contexto de ter indústrias espalhadas pelo mundo, a gente observa o contexto histórico, né? A Inglaterra começou sua industrialização no século XVIII, a França no início do século XIX, a Alemanha já do meio para o final do século XIX, né? A Itália já bem para o finalzinho do século XIX, começo do século XX, e tudo isso, pelo fato de terem sido aí os precursores, tudo isso colaborou para que eles hoje tivessem uma industrialização tão desenvolvida e tá aí, ó, espalhados pelo mundo todo, o que gera uma economia muito forte, né, que gera aí um volume muito grande para o PIB desses países europeus. Né? E é importante a gente observar que são países que têm pequena extensão territorial. E esses países com pequena extensão territorial, eles se tornam ainda mais dependentes desse desenvolvimento tecnológico, porque não tem assim muito espaço agrícola, não tem assim muito espaço para extração de recursos minerais, então o desenvolvimento tecnológico se torna cada vez mais importante, né? Entre as principais produções industriais, nós temos aí a produção de manufaturados, né? A indústria automobilística, indústria naval, indústria de aeronaves, né? Podemos citar marcas como a Rolls-Royce, Land Rover, Porsche na Inglaterra, Volkswagen, Audi, BMW na Alemanha, Peugeot, Citroën, Renault na França, Fiat, Ferrari, Lamborghini na Itália, né? São indústrias que estão aí, que é conhecida pelo mercado internacional como um todo, né? Na imagem que está no material de vocês, né, mostra aí as principais áreas industriais da Europa, né? Partindo desde Amsterdã, passando por Bruxelas, Düsseldorf, Frankfurt, Munique, Zurique, Milão, né? Passando por todas essas regiões do centro ali da Europa Ocidental. Bom, e no período recente, como que está essa industrialização? Assim, do começo do século XXI para cá, né? Então, do começo do século XXI para cá, essa industrialização continua se mostrando bastante forte, principalmente naquele eixo de Manchester até Milão, né? Ali da Inglaterra até o norte da Itália, que é uma parte bastante desenvolvida da industrialização lá na Europa. Vamos falar um pouquinho sobre os setores modernos e industriais do Reino Unido. Bom, no Reino Unido, a industrialização está concentrada ali na região centro-sul, né? Essa região aqui, a gente tenta mostrar, pegar aqui a imagem, né? Aquela região de Liverpool, Manchester, Birmingham, né? Newcastle, essa região, né? A região ali de Londres também, de Bristol, essa região, ela é bastante desenvolvida em indústrias químicas, indústrias siderúrgicas, automobilísticas, naval e assim por diante, né? Observa-se que tem um processo industrial muito forte nessa região. As principais indústrias são divididas aquelas que são tradicionais, né? Ou seja, aquelas que tiveram seu início lá no século XVIII, durante a Revolução Industrial, a indústria têxtil, siderúrgica e transportes, para as indústrias mais modernas, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial passou a se desenvolver com uma eficiência muito grande. A indústria petroquímica, a de eletroeletrônicos e a alimentícia, aquela de bens de consumo. Vamos falar agora das regiões econômicas da Itália, pessoal. A Itália é dividida em 3 regiões, a região norte, a região central e a região sul, né? Aqui, a região norte, pessoal, fica próximo à fronteira com a França e a Alemanha, é onde fica Milão, Turim, Verona, Bérgamo, Veneza. Essa região, né, possui aí uma industrialização muito forte, possui uma industrialização muito forte, uma urbanização muito forte. Tem um contexto natural que ajuda muito, que é a proximidade com os Alpes,
né? Tem a possibilidade de exploração de energia elétrica, hidrelétrica, reservas de gás, né? E também tem indústrias de alta tecnologia, como as indústrias automobilísticas, as indústrias naval. A região central é mais voltada para as indústrias siderúrgica e de bens de consumo. Aquela que é voltada mais para o consumo direto. A região onde fica Roma, Terni, Livorno, Ancona, né? E para finalizar, a região sul, que é uma região mais voltada para a agropecuária. E nessa região, que tem muitas vinícolas, muitas oliveiras, né? Mas tem também indústrias de bens de consumo. Algumas petroquímicas, mas a grande maioria é de comida, bebida e vestuário, as indústrias têxteis. Vamos falar um pouquinho sobre a indústria alemã. A Alemanha apresenta uma dualidade muito grande. Dualidade em que sentido? Você tem a Alemanha, ela começou a industrializar no final do século XIX, só que ela teve um processo de industrialização muito rápido, teve um processo de investimento muito rápido. Somente aquela região dos vales do Reno-Ruhr, que é de longe a região mais industrializada de toda a Europa e uma das mais industrializadas do mundo, né? O grande destaque é para a indústria automobilística. As indústrias automobilísticas da Alemanha, Mercedes, Volkswagen, Audi, BMW, são conhecidas no mundo todo, tanto pela qualidade, pela eficiência, né, quanto também pelo consumo. É muito utilizado o consumo desses produtos pelo mundo. Só a Volkswagen, em 2017, ela conseguiu adquirir de lucro para o PIB da Alemanha algo em torno de 78 bilhões de euros. Ou seja, essas indústrias estão espalhadas pelo mundo todo e são muito fortes para a economia da Alemanha. Mas tem também, pessoal, as indústrias voltadas para a farmacêutica, né? As indústrias farmacêuticas, como a Bayer, as indústrias de eletroeletrônico, como a Bosch, a indústria têxtil, como a Adidas, Puma, né? São grandes indústrias transnacionais alemãs. E também naquela região ali do Vale do Reno-Ruhr, né? Mas tem também aquela região menos desenvolvida da Alemanha, que é a região que era da antiga Alemanha Oriental. Essa Alemanha desenvolveu que é o Vale do Dresden, não sei se é assim que pronuncia, né? Dresden, né? Essa região é Leipzig-Dresden, se não me engano, né? No livro está mostrando bem essa região demarcada. É mais voltada para as indústrias de base, construção civil, produção de cimentos, siderúrgica. É uma região um pouco mais atrasada em relação ao restante da Alemanha. Mas ainda assim a Alemanha é o país mais rico e industrializado de toda a Europa, né? A distribuição industrial da França, pessoal. A bacia parisiense, a região do entorno a Paris, é a segunda região mais industrializada de toda a Europa e é a mais industrializada da França, que tem o maior desenvolvimento. Nessa região de Paris, você tem indústrias naval, automobilísticas, siderúrgicas, química fina, né? Só que a região do Centro-Oeste, a região de Lyon, a região de Mulhouse, né, de Estrasburgo, também tem muitas indústrias de alta tecnologia e bastante conhecida no mercado internacional, principalmente na área de siderurgia, química fina e petroquímica. As indústrias automobilísticas francesas e também têxteis são muito conhecidas pelo mundo, né? É exemplo da Peugeot, da Renault e da Citroën, né? Das indústrias têxteis, exemplo aí da Dudalina, Lacoste, né, que são indústrias, né? Na área de consumo, você tem um Carrefour, na naval, o Airbus, né? De aviões, né? O Airbus, né? Que está aí como indústria conhecida pelo mundo todo, né? De peças e acessórios, eu vou dar um destaque para Michelin, que também tem um destaque bastante grande, né? Pessoal, mas é só Reino Unido, Alemanha e França que se destacam? Não. Na Itália, que se destaca, não. Tem várias regiões da Europa que também são muito destacadas, né? Pega aí a região da antiga União Soviética, aqueles países que faziam parte, principalmente as províncias bálticas, né?
é muito forte na indústria de base, né? A indústria da construção civil, siderúrgicas, armamentos, somente a Rússia e a Ucrânia. A região da Escandinávia, destaque para a Suécia e para a Noruega, que tem um desenvolvimento muito forte. Agora, essa região, pelo fato de ser muito frio, não tem uma agropecuária muito desenvolvida. A agropecuária deixa bastante a desejar. Então, eles acabam investindo na indústria madeireira, né? A taiga, a floresta de conífera é muito forte naquela região. Eles investem muito aí na extração de minérios, né? A Noruega tem maior produção de petróleo de toda a Europa, né? Ficando atrás a parte da Rússia, que tem uma produção de petróleo muito grande, é a Rússia asiática, não a europeia, né? Mas eles têm aí uma produção. Você pega indústrias como a Volvo, que é da Suécia, a Nokia, que é da Finlândia, que tem grandes produções tecnológicas. Então, as bases industriais é ligada à alta tecnologia, porque a extração de minérios e a agropecuária é bastante deficiente nessa região, né? Bom, pessoal, é isso aí. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre os países meridionais, dando um destaque aí para Portugal, Espanha e Grécia, e vamos falar um pouquinho sobre aquela região das províncias dos Balcãs, aquela região da ex-Iugoslávia, e ver como que essa região da Europa se desenvolveu no período mais moderno, né? Bom, espero que tenha entendido um pouquinho tudo que nós vimos na nossa última aula. Fiquem com Deus e até a próxima.